Oi, gente, bom dia. André Mendonça, hoje aqui com João Alten, com João Pedro. Canal Magia Mental e Reiki para Bruxas e Magos. E continuando aqui hoje a nossa série de coffee breaks, né, de cafés de bate-papo. A ideia desses cafés é a gente trazer diferentes visões de pessoas que já são reikianos ou que têm um conteúdo importante para acrescentar dentro do nosso estudo e, principalmente, mostrar a diversidade das linhas de trabalho com reiki, indo na contramão daquela coisa muito dogmática de que reiki tem que ser assim, reiki tem que ser assim. Não, a gente pode trabalhar de forma diferente, há hoje várias linhagens diferentes, há hoje várias propostas diferentes, nenhuma é melhor do que a outra. Eu bato muito sempre nessa tecla de que há sim uma melhor do que outra quando você fala para você. Né? Então, para cada indivíduo vai ter uma que veste melhor, que faz mais sentido, que funciona melhor. E, principalmente, a funcionalidade é a grande questão. Né? Então, quando você começa a fazer uma formação em reiki, uma formação em qualquer tipo de prática, a primeira condição é que aquilo funcione, que aquilo traga benefício. E se você atinge esse objetivo por alguma linha, tanto melhor. Então, João, obrigado por ter se disposto a vir, né, a essa ilha, né, tão estranha que é a ilha de Paquetá, para conversar com a gente. Eu pedi para você se apresentar um pouquinho, falar quem é o João, como é que você faz. Bom, eu sou o João Pedro, eu dou aula de japonês, eu sou reikiano e eu também sou cartomante e bruxo quando convém. Eu não sou nem perto da linha, então eu sou bruxo quando convém. Quando convém eu sou, quando não convém eu não sou. E é basicamente isso, né? Eu acho que resume bem o que eu faço. A parte interessante da história é a questão do japonês, porque a gente vê em todas as áreas de estudo que envolvem o reiki, a gente tem as suas variações, como eu falei agora há pouco, mas a gente tem uma linha mais ou menos fácil de acompanhar. Uhum. As grandes divergências, as grandes confusões surgem quando a gente tenta traduzir os kanjis ou quando tenta traduzir alguma coisa que vem, né, como a gente vai falar hoje aqui um pouquinho do Gokai, vai falar um pouquinho de alguns, né, como nós conversamos antes, né, nem todos os símbolos de reiki são kanjis. Nem todos os símbolos. Né, se eu não me engano, só dois. Só 2,5. Porque o... 2,5? Porque o Hon Zasei Shonen, o final não é um kanji. O final tem o último símbolo, não é um kanji. Eu tenho quase certeza que aquele kanji não existe. Mas os outros dois são. Então é o Daikomyo. É o Daikomyo e o... acho que é só o Daikomyo. 1,5. 1,5. Que é kanji como a gente entende kanji hoje, né? No caso, como a gente entende kanji no Japão hoje em dia. É a escrita, né? É a escrita, exatamente. Porque, como a gente estava falando antes também, o Japão teve uma reforma ortográfica logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E nessa reforma ortográfica você teve simplificação de kanji, você teve kanji que foi cortado, você teve palavra que mudou de escrita, você teve uma grande mudança na forma como se escrevia no Japão até então. Então, como hoje a gente tem um entendimento de kanji que não é a mesma coisa do pós-guerra. Então, por isso que eu falo que alguns daqueles, por exemplo, aquele último kanji do Hon Zasei Shonen, pode até ter sido um kanji, mas hoje não tem um kanji que seja escrito. Deixa eu só dar uma esclarecida de que o Hon Zasei Shonen é um dos símbolos que vocês aprendem no nível 2. No nível 2. Tá? Então, no nível 1, vocês aprendem o Shokurei, que não é um kanji. Que não é um kanji. É um ideograma, mas não é um kanji. Então, no nível 1 você aprende, e no nível 2 o Hon Zasei Shonen ele é usado para isso. A ideia central do Hon Zasei Shonen é de direcionar a tua aplicação a qualquer ponto que você possa alcançar com o teu pensamento. Uhum. Então, na tradução que eu, inclusive, mantenho na minha apostila, e aqui o João tem carta branca até para me corrigir, porque é para isso que a gente chama né, uma pessoa que conhece, é de que o Hon Zasei Shonen seria o conceito de livro ou fonte, né, pessoa, direto ou somente, correto e pensamento. A ponto de eu dar a tradução de a fonte para uma pessoa dirigir o seu pensamento, ou algo nessa linha. É porque o kanji de Hon, que é o primeiro kanji, ele tem muito mais no sentido de origem
Então, origem, fonte? Não é fonte. Pode ser livro? Não, é livro. É livro. Mas quando você usa ele em outros casos, é muito mais no sentido de origem. Origem. Da onde parte aquilo. É porque não é exatamente fonte, porque não necessariamente é onde surge, mas é da onde aquilo vem. Por exemplo, Nihon. O primeiro kanji de Nihon é sol. E o segundo kanji é o Hon, de Hon Station Shonen. E o kanji, então é a origem do sol. É da onde o sol nasce. Por isso que Japão... País do seu nascente. Exato. Porque é isso que significa... É literalmente a tradução de Nihon. Que foi adulterado para Nippon. E não foi adulterado. Tanto Nihon quanto Nippon são duas formas de ler. Só que qual é a diferença? Nippon é como o japonês chama o Japão. Nihon é como o japonês chama o Japão fora do Japão. Interessante. Mas as duas leituras estão completamente corretas e certas. Eu já tinha ouvido os dois e eu não entendia muito bem. Assim como, por exemplo, o Japão tem duas bandeiras. A branca... Com os raios... É bandeira de guerra. Essa bandeira só é hasteada quando o Japão está em guerra. A que a gente costuma ver, que é a branca com o sol, ela é hasteada normalmente. É a bandeira normal que você vai ver em escola, você vai ver em repartições públicas e tal. Aquela bandeira com os raios, se ela for erguida em algum lugar do Japão, você sabe que vai dar merda, vai ter guerra. Se você ver aquela bandeira, pode dar meia volta, porque o tempo fechou ali. Exatamente, vai ter guerra. É o que eles falam que é a bandeira de guerra. E aí algumas pessoas dizem que Nippon é o Japão quando ele está indo para a guerra. É o Japão da bandeira rajada. Entendeu? Então, tem essas... Mas Nihon e Nippon são a mesma leitura do mesmo e no caso de kanji, o Ni, ele é o... Sol, significa sol. É aquele do sol que está no Daikomyo também. Isso, que está no Daikomyo. É uma pequena parte. Você quer desenhar alguma coisa? Eu quero só mostrar como é que é o kanji, se eu puder fazer isso. Aqui, faz essa tela. Aqui, porque o kanji é... Cadê? Tá aqui. O kanji vai ficar meio torto? Vai. Mas isso aqui é sol. Sim. E isso aqui é Hon. Então, Nihon, né? Sol. É a primeira parte do Hon Shonen e o sol. Isso, que aí, no caso aqui é o sol e aqui é a origem. É lugar de onde parte alguma coisa. Por exemplo, Ni, sozinho, ele pode ser lido como Ri, como Bi, como Pi, como Ni. Esse kanji de sol, ele tem conhecidas 17 leituras. Uau! Eu só sei 4. Então, o de Hon eu só conheço 2, que é Hon e Pon. Mas também pode ter mais. Então, assim... Então, por isso que eu falo, Nippon e Nihon tá certo, tá errado? Não, os dois são formas completamente aceitáveis de ler essa palavra. Né? Gente, uma coisa que eu estava conversando ainda ontem com o João e que me chamou muito a atenção. Quem já acompanha aqui as minhas aulas sabe que eu falo muito e uso até para ilustrar a dificuldade na tradução, porque a gente está acostumado a fazer uma tradução do alemão para o português, do inglês para o português, ou do inglês para o alemão, enfim. Quando você tem idiomas que têm essa natureza semelhante, você consegue fazer uma tradução pelo Google. Né? Você vai lá, escreve e ele faz uma tradução mecânica que fica, às vezes, errada gramaticalmente, mas você consegue pegar o contexto. A dificuldade com o japonês, até onde eu conheço, eu dou muitos exemplos assim, né, que são aquele do cantar, em que você tem pássaro e boca, ou então descansar, que você tem árvore e pessoa. E conversando com o João falou, não, mas quem fala japonês não enxerga isso, enxerga a combinação como uma palavra e só didaticamente usa esse recurso de que aquele kanji, por exemplo, do Ni, ele é o sol. No Japão, você vai ter palavras diferentes para uma coisa metafórica e para uma coisa física. Literal. Não necessariamente literal, mas físico. Por exemplo, o céu metafórico é um kanji, que é ten. O céu físico é outro. Céu no sentido de paraíso, de alguma coisa assim. Isso, o céu no sentido de paraíso, o céu no sentido de lugar onde astral. Seres evoluídos estão, é ten. Céu é Sorá. Atmosfera. Isso, é Sorá.
Então você vai ter duas palavras. Essa que eu tenho é que eu sei mais. Então você vai ter duas palavras, dois kanjis diferentes para o mesmo conceito. Só que um é metafórico e o outro é a coisa em si. Todo kanji tem um significado. Isso não significa que ele seja uma palavra. Todo kanji tem um significado, mas nem todo kanji é uma palavra. E é por isso que algumas palavras são dois kanjis, enquanto uma palavra é um kanji só. Isso mostra a complexidade do idioma. Então, assim, nem toda palavra... Todo kanji tem um significado, por isso que é ideograma. Ele vai sempre passar uma ideia para você. Mas nem toda palavra vai ser um kanji. E não é porque tem dois kanjis juntos que aquele kanji mantém o significado original. Às vezes isso muda também. Ele vira como se fosse um radical na nossa língua. Nesse sentido, entendeu? Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que só porque você tem o kanji de amor, que é bem conhecido, acho que todo mundo já deve ter visto esse kanji, ele é ai, né? O ai é uma palavra. Então, amor. Sozinho. Mas, por exemplo, que nem tá ali no Gokai, que é tipo Shinpai. Shinpai é preocupação. Shin, o kanji de Shin é coração. O kanji de pai, se eu não me engano, é tipo buraco, ou falta, ou... Então, tipo, preocupação é um buraco, é o coração no coração. Um vazio emocional. Isso, um vazio no seu coração. Não é emocional, é no coração. Porque, se bem que aquele kanji é kanji de coração metafórico, o kanji de coração físico é outro. Então, é um sentimento de vazio que você sente no peito. Você tá preocupado? Então, aí você forma a palavra preocupação, Shinpai. Shinpai Suná. Não, Shinpai é preocupação. Shinpai Suná, não se preocupe. Não se preocupe, exatamente. Então, é nesse sentido que isso tem que deixar claro, porque quando a gente começar a falar de kanji de fato, é onde começa a virar a salada mista que eu falo. Porque como o kanji tem um significado próprio, isolado... Gente, eu não sei se eu tenho aqui a versão, vamos dizer assim, mais moderna do Reiki, né? Do ideograma do Reiki. Aqui eu tenho esse aqui, que ele é mais antigo, como eu mostrei aqui para o João, e até onde eu sei, esse kanji mais antigo, ele tem vamos dizer assim, um sotaque muito mais chinês do que japonês. E a gente sabe que o japonês ele é famoso por apropriação cultural. Por não criar exatamente alguma ideia, mas pegar uma ideia e aperfeiçoá-la. Isso. Né? E normalmente, e geralmente fazendo às vezes melhor do que os originais em muita coisa. Sim. E isso não foi diferente com kanji, até onde eu sei. Não foi nem João, um pouco diferente. Deixa claro, pode me corrigir. Não. Tá? O que eu falo quando eu dou aula de kanji é que eu não costumo dar aula de kanji, porque a kanji eu acho... Não, é sério, porque eu acho que kanji fica muito mais fácil você aprender como a gente fala de osmose, por você estar usando. Do que você sentar com alguém, ir lá, ensinar traço por traço, e ensinar... Eu acho isso um saco. Gente, eu já falei com muita gente aqui que para aprender os símbolos é melhor dessa forma, né? Mas eu tô falando de língua, eu não tô falando de... Não, é só uma... É porque, falando de língua, quando você escreve em japonês, você vai escrever em kanji. Então, quando você escreve em kanji, eu já tive aula de kanji, é um saco você ficar sentado 1h30 da sua vida escrevendo traço até o seu braço cair. Não, e detalhe, a ordem dos traços influencia e tal. Muda. Então, assim, é um saco esse tipo de aula. Porém, eu tenho que falar sobre kanji. E quando eu explico o kanji, a primeira coisa que eu falo é: o Japão fez apropriação cultural do sistema de escrita da China. Só que como é que eles fizeram isso? Quando os primeiros comerciantes chineses chegaram no Japão, eles trouxeram as listas de compra, o que eles queriam do Japão. Né? Então, eles chegaram lá, só que no Japão, nessa época, era um povo ágrafo, ou seja, eles não tinham um sistema de escrita, e vivia basicamente em um sistema tribal. Mais ou menos, isso aí é uma época bem... Nossa, você está falando aí de 8.000, 9.000 antes de Cristo. Você está falando, tipo, antes mesmo dos egípcios sequer existirem, pensar que virar uma civilização. Está falando de muito tempo no passado.
Então, eles eram basicamente um grupo indígena. Como a gente entende indígena hoje, era o que tinha na época. Então, os japoneses olharam aquilo, porque a China, até onde se sabe, é a civilização mais antiga que existe. Do Oriente. Não, do Oriente não, do mundo. Do mundo. Não, do mundo é africana, né? Pela história que eu conheço. Civilização no civilização, sentido de você ter um sistema de governo e você ter um sistema de língua e de escrita e comércio. Esse tipo de civilização. Tá. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Por que eu cometi esse pequeno erro? Porque aí já não na parte de reiki, na parte até de magia mental, eu estudei um pouquinho da parte da história da humanidade, né, que teoricamente toda ela nasceu na África, né, foram para o Oriente primeiro, né, Oriente e Europa, sendo que as primeiras sedimentações foram a região da China e a região europeia logo a seguir, talvez, e levou aí uns 20 mil anos para que quem continuou caminhando chegasse à América pelo Pacífico e começasse a criar ali as civilizações. É óbvio que com a distância, com a não comunicação, essas culturas iam tomando os desenhos e as formas e até as etnias que a gente conhece hoje. Então, a minha estranheza foi só nesse questão. Não, sim. Mas, como ele fala, a partir do momento que se tornou sedentário e que se começou a organizar de uma forma que a gente possa chamar de civilizada, aí realmente É porque existe ornamentos de dragões encontrados em sítios arqueológicos na China que datam de mais de 10 mil anos atrás. Uau! Datam. Aquele ornamento foi feito há mais de 10 mil anos atrás. Então, você sabe que ali houve aquela uma civilização. Exatamente. Então, quando eu falo de civilização, eu não estou falando só de um aglomerado de pessoas, eu estou falando de um Estado. Minimamente estruturado. Exatamente. Então, o Japão não tinha esse tipo de Estado. Eles pegaram o Estado que existia na China e converteram na visão deles de mundo. Então, quando chegaram os kanjis no Japão, o Japão tinha um kanji lá de cavalo. Aí o chinês virou para o Japão e falou, o chinês virou para o japonês e falou, isso aqui é cavalo. Aí o japonês disse, cavalo é um mar. Então esse kanji é um mar. E foi assim que eles fizeram. Era uma em japonês. Isso, em japonês. O idioma era outro. Mas então eles pegaram os kanjis chineses e começaram a botar as leituras japonesas e os significados japoneses em cima dos kanjis. E começou a haver alguma diferença de escrita nesses kanjis? Então, de forma, os de ordem? japoneses costumam ser mais simples do que os kanjis chineses. Mas houve também uma revisão ortográfica na China. Eu acho que quando a China virou socialista, lá nos anos 60, se eu não me engano, a China virou socialista nos anos 60, eu acho que, se eu não me engano, foi bem antes. Enfim, quando ela virou socialista, também teve uma reforma ortográfica da onde surgiu o chinês simplificado. Tá. Entendeu? E aí eles simplificaram, mas via de regra, a principal diferença entre um kanji japonês e um kanji chinês, se você não sabe, é só você ver o número de traços. Os kanjis chineses têm mais traços do que os kanjis japoneses.